Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é o ponto número 79, que vai nos falar vai continuar o tema da ação do Espírito Santo, a comunicação de Deus que permanece viva por esta ação do Espírito Santo. Então, o ponto 79 tem essa dinâmica como tema. Ele está dentro da primeira parte da profissão de fé, na primeira sessão do capítulo 2, no artigo 2, que é a transmissão dessa revelação divina, e dentro do estudo da tradição apostólica. O ponto 79 tem este tema. Assim, a comunicação que o Pai fez de si próprio, pelo seu Verbo, no Espírito Santo, continua presente e ativo na Igreja. Deus que outrora falou, dialoga sem interrupção com a esposa do seu amado Filho. E o Espírito Santo, por quem ressoa a voz do Evangelho na Igreja e pela Igreja no mundo, introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite em toda a sua riqueza. Olha que bonito esse tema, né? Bonito esse texto. O Espírito Santo introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite em toda a sua riqueza. Isso me faz lembrar desse tema de transformar o Evangelho, se tornar palavra, se tornar página viva do Evangelho. Bom, a fundamentação dessa argumentação é muito importante para a catequese. Tanto que esse texto, ele cita o Concílio Vaticano II, novamente a Dei Verbum é citada no seu ponto número 8. E fala desta comunicação, que Deus permanece vivo na Igreja através da ação do Espírito Santo. A síntese que a gente poderia fazer desse item, né? Não é um item muito extenso, mas é de muita importância para o estudo da catequese, para a própria catequese na sua repercussão, tanto na relação da vida dos catequistas com os catequizandos, quanto na vida dos próprios catequizados, podemos assim dizer. Então, o catecismo afirma que Deus, ao comunicar-se pelo Verbo no Espírito Santo, permanece presente e ativo na Igreja. Então, não são só regras, normas, doutrinas, mas é a presença de Deus, a presença ativa, a presença eficaz de Deus na vida da Igreja. A comunicação divina ocorre de maneira contínua, sustentada pela ação do Espírito Santo, que é a manifestação de Deus é muito bonita a palavra esposa de Cristo, né? Na Igreja. O Espírito Santo faz com que todos os crentes sejam conduzidos pela verdade, a palavra de Cristo, e a palavra de Cristo, na ação do Espírito Santo, habite neles. Essa doutrina expressa a ideia de que a revelação divina não é um evento estático, mas é uma ação dinâmica e contínua que envolve a Igreja como mediadora entre Deus e o mundo. Biblicamente, qual a fundamentação deste tema? João 14, 26. O Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Também nas cartas Timóteo 1, 13 e 14. Conserva o modelo da sã palavra que de mim ouvistes na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. É bonito isso. É o Espírito Santo que nos faz compreender, nos faz entender, nos faz viver e habita em nós. Aquela expressão, nós somos sacrários vivos do Espírito Santo. Ação de Deus em nós. Outro texto bíblico que enfatiza essa relação que temos com o Espírito Santo, Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Esses textos, caros catequistas, catequizandos, pais e catequizandos, teólogos aí, esses textos do catecismo que repercutem
que tem sua repercussão na Sagrada Escritura, eles sublinham que a presença de Cristo e do Espírito Santo na igreja, ela não é passiva, ela é contínua, ativa, e é ela que sustenta a tradição viva. Na liturgia, na missão, enfim, na doutrina, a fundamentação que nós experimentamos dessa lógica é muito interessante, porque a Dei Verbum número 8, a tradição apostólica, ela progride na igreja sobre a assistência do Espírito Santo. Desta maneira, cresce a percepção das realidades das palavras transmitidas, e a igreja ela tende continuamente a viver essa plenitude da verdade divina. Nós temos isso na Dei Verbum número 8. Outro tema, outro documento do magistério dos concílios é a Lumen Gentium, né? Também do Concílio Vaticano II. A igreja é apresentada como coluna e sustentáculo da verdade. E ele faz menção a Timóteo 3,15 também. Ela é conduzida pelo Espírito Santo. Santo Agostinho, dentro da sua obra Cidade de Deus, ele vai, no livro 13, vai dizer que o Espírito Santo é a alma da igreja, e que mantém a igreja sempre renovada. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai falar que a palavra encarnada continua presente no sacramento da igreja, cuja a vida é o próprio Espírito Santo. E agora, um pouco mais próximos de nós aqui, o Papa Bento XVI, ele na sua introdução ao cristianismo, ele vai dizer que a ação do Espírito Santo é um evento vivo. A tradição é um evento vivo, no qual Cristo continua a dialogar com a igreja através do Espírito Santo na perpetuação do tempo. Como é que isso repercute na nossa vida de maneira prática? Bom, a celebração dos sacramentos, particularmente a Eucaristia, é um exemplo concreto de que, com a comunicação divina, a presença de Deus permanece ativa na igreja. Na Santa Eucaristia, na Santa Missa, a palavra de Deus é proclamada e o mistério de Cristo é atualizado. Então, é um contínuo apresentar da graça e da ação de Deus na história e na vida da igreja. Outra exemplificação prática, né? A vida dos santos. Vamos dar um exemplo. Santa Teresa d'Ávila, São João Paulo II, demonstra que, com a presença de Deus por meio do Espírito Santo, somos guiados e Deus guia a igreja e os membros dessa igreja à verdade plena. Tudo isso vai repercutir na vida da igreja, tanto litúrgica, quanto moral, quanto pastoralmente. Liturgicamente, é o espaço privilegiado, ou seja, é onde o Espírito Santo fala conosco, onde a tradição apostólica se manifesta de forma viva. Também repercussão moral. Todos os ensinamentos transmitidos são iluminados, e iluminados fazem com que nós tenhamos uma conduta ética e possamos galgar estágios elevados de uma formação e de uma consciência cristã. Pastoralmente, a missão evangelizadora da igreja é sustentada pelo Espírito Santo, que vai guiar desde os apóstolos até o final dos tempos o evangelho para que chegue a toda a criatura. Então, essa é de fato, este ponto número 79, ele é muito importante para a catequese e para a teologia, para que a gente entenda que não é algo estático, não é simplesmente ler um livro, não é simplesmente tomar conhecimento de um texto, mas é deixar-se moldar, é refletir, é rezar, é celebrar, é viver, é pensar de uma maneira onde o Espírito Santo se manifesta. É aquilo que disse, deixarmos-nos conduzir ao ponto de nos tornarmos páginas vivas do Evangelho. Bom, gente boa, espero que seja útil para os senhores. Esse foi mais um Catequese ponto a ponto. O ponto de hoje foi o ponto 79. Fiquem com Deus, eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos. Até o próximo ponto. Fiquem com Deus.